E uma coisa interessante, como o Pedro Medrado, como ele segura as emoções dele. Pedro, abre esse sorriso sempre aí, guri. Dá um soco na água, uns gritos. Vamos dar uma aula nesse menino aí, gente, de celebração? Coach, eu acho que uma coisa que você ressalta em toda a transmissão, e eu levo pra mim também, porque eu tenho esse desafio, Comemore sempre. porque na hora de chorar todo mundo chora muito. Eu sempre chorei muito na hora de chorar, mas Gente, comemorar parece que a gente não aprendeu a ficar doidão, louco de alegria, porque na hora de chorar a gente chora muito. e o Pedro, quem conhece o Pedro, quando ele não nada bem, ele fica emburradão, sabe? Emburradão. Aí quando ganha, cadê o soco na água, cara? Exatamente, Cadê o porque soco na água? Cadê os gritos? Cadê as pancadas? Pô, sobe na raia! o emburradão é normal, mas os gritos, as pancadas de alegria tem que ser também. Tô vendo que a Gigi tá louca pra comentar aqui, eu tô doida pra descobrir. Vai, Giovana! É que eu era atleta que chorava mesmo. Eu chorava após prova quando eu não ia bem. Quando eu não ia, quando eu ia bem, eu não tinha mesmo aquela reação de comemorar. Mas é coisa que a gente vem aprendendo mais velho, né? E eu espero que essa juventude Não aprenda precise logo, passar. exatamente. Tem que comemorar os bons resultados. Sempre, 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 sempre. muito importante. Muito importante. Pô, muito... sabe uma coisa que eu não via fazia tempo? Quando teve a chamada do 200 borboleta, teve dois atletas que chegaram pulando, chamando a torcida, né? Parecia que... O Moura fez. Eu vi o Arthur com o celular, marcou a entrada dele, né? Foi isso mesmo. Parecia Bacana. que o cara ia cobrar uma falta e tava chamando o Maracanã pra torcer. Patrick Winkler, eu vou lembrar da entrada dos Jogos Olímpicos Atenas 2004. A melhor da história. E a Joana Maranhão, Isso. quando ela entra, ela abre os dois braços assim, ó. Eu tô aparecendo na tela. Ela já entrou assim. A Joana tinha quantos anos em 2004? 17 anos. 17 anos. Ela entra, Patrick Winkler, e faz assim, ó. E abre os dois braços e grita. Ah! Gente, 17 anos. Você me enganou. Eu achei que em 2004 você ia falar do Gary Hall Jr. vestindo de Rock Balboa com roupão. Gary Hall Jr. Falei de Joana Maranhão, que isso. Não, mas assim, acho que nem pode entrar mais hoje com o roupão do Rock Balboa, né? Não pode. Mas não ele pode, entrou não pode. com roupão e calção do Rock Balboa e venceu. De todos esses resultados que ficam marcados na nossa história, né, as entradas dos atletas, elas ganharam uma outra conotação. A World Aquatics, inclusive, até trocando um pouco o tema, ela estava preocupada que os atletas eles não eram conhecidos do público, né? Porque o atleta usa touca, usa óculos, então eles criaram aquele momento de entrada desde o Mundial de Piscina Curta de Manchester, 2008. Então as entradas no portal, que a gente está fazendo aqui nos campeonatos brasileiros, inclusive, né? Ela vem de 2008. E aí a World Aquatics, pô, mas os caras já vêm de touca, já vêm de óculos e ainda estão usando aqueles fones, né? Então tu não vê nada, tu não vê o rosto do cara. Aí agora, né, para quem acompanha os campeonatos mundiais e os Jogos Olímpicos, eles meteram as fotos do cara ali, que é a única maneira de você ver a cara do nadador. Então há uma preocupação disso. Mas essa entrada, que é uma entrada triunfal que você traz e que você viu, que você gostou, eu acho que mostra, Patrick, não é uma comemoração, mas é uma intenção de fazer algo, né? Ele extravasa ali porque ele tá levando para a prova emoção. Ele veio pulando, veio chamando. A prova não foi um nadador, não foi o Saldo que nadou bem. A prova foi maravilhosa, né? Ela teve ali várias alternâncias, mas eu gosto quando a pessoa sai do protocolo, chama o pessoal, faz brincadeira, né? Eu citei o Gary, achei que você ia concordar comigo no Gary Hall Jr. Gary Hall Jr. ameaçava dar socos no ar. Acho muito legal, assim, né? E aí tu vai dizer assim, mas coach, dá certo? Dá certo? Não, isso não tem como dar certo ou dar errado, não é matemática. Mas o Patrick citou dois, e sabe o que aconteceu nos dois? O Gabriel Moura tinha 1,59,24, que ele fez da manhã. Ele foi medalha de prata 1,57,78, é a primeira vez que ele sobe ao pódio em Campeonato Brasileiro. E o Arthur, que tinha feito 2,0097, está brigando por vaga para o Campeonato Mundial Júnior, fez 2,0071. Ou seja, cara, botaram os caras no pique, botaram os caras na prova. Nadador sincero. Oi. Eu sou um pouco da opinião que é o seguinte. Já tinha um tempasso que eu queria ver o Gustavo Saldo em pódio campeonato Troféu Maria Lenk em Troféu José Finkel. Porque eu sou da geração dele.
Eu sou da geração do Caribé, 2013, e o Gustavo Saldo, ele era muito maior que o Caribé nos campeonatos de categoria. O coach vai concordar comigo. Ele tinha muitos recordes de campeonato, muitos recordes de categoria. O Gustavo Saldo vinha como um favoritismo enorme quando ele estava ali no juvenil, no infantil, e o que acabou não acontecendo ali quando ele começa a aparecer no absoluto. Essa talvez seja uma grande virada de chave para o Gustavo Saldo, né, coach? Começou hoje a Olimpíada de 2028 para o Saldo. Eu quero botar um pouco no tempo, eu quero que o chat saiba disso. Eu acompanho muito a natação. A melhor performance em campeonatos brasileiros absolutos, em campeonatos brasileiros de categoria, você pode dizer que eu achei aquela, Lucas Dé, Brandon Almeida, você pode buscar Stephanie Steverink, mas a melhor prova que eu vi em campeonato brasileiro absoluto foi um 200 borboleta infantil 1 Porto Alegre, os dois nadando para 2:05. 2 nadadores para 2:05. Essa prova foi histórica, vitória do Gustavo Saldo. Gustavo Saldo, ele inclusive é um nadador que desde pequeno ele sempre foi muito focado, concentrado. Ele tem tua idade, né, Dudu? Ele senta, ele medita, ele tinha um pergaminho que ele tinha toda uma rotina, né, que acompanhou toda a sua carreira. Ele vai para os Estados Unidos, para a Universidade de Louisville. E eu quero a Giovana falou acho que faz um par de dias aí, não tem fórmula mágica, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E ele vai para os Estados Unidos e ele demorou para fazer resultado nos Estados Unidos. Demorou. E até os resultados foram em alto e baixo. E ele teve problemas de depressão, longe de casa, sentido da família, os pais sentiam a falta. E um garoto que agora, no seu ano de graduação, ele vem, consegue esse resultado fantástico. Eu vou lembrar que no ano passado, na seletiva olímpica, que ele não nadou bem. Até vou olhar aqui qual foi a colocação dele. Eu lembro que ele estava na arquibancada, Patrick Winkler, na arquibancada da seletiva olímpica, com o computador aberto, fazendo o trabalho da faculdade. Eu vi isso. Era um outro momento, né? E aquele era o momento Nick Albiero, ainda um Léo de Deus com o índice na mão. Não era o momento do Saldo vendo os dois veteranos ali. Mas veio tudo no momento certo. Eu fiquei feliz de ver o Léo de Deus em terceiro lugar, arrancou o bronze ali, faltando nada. Ele arrancou um bronze, não sei da onde. Ele sempre faz um final muito forte. Estava disputando, inclusive, com o Albiero, né? E o Albiero acabou ficando fora do pódio, inesperado até. Eu achei que era difícil os dois saírem do pódio, mas um saiu e outro quase saiu. Saldo ano passado foi quarto colocado, 1,58,59. 1,58,59, ficou a 16 centésimos do bronze. Luiz Altamir Melo. Ele nunca tinha sido medalhista em Troféu Brasil, Troféu Maria Lenk, agora entra no pódio, no lugar de cima. Putz, é sensacional. No pré-show a gente falou bastante de todas as provas. Eu lembro de ter falado ali com o Dudu e a Gigi assim, eu não sei que momento está o Nicolas Albiero e o Léo de Deus. Eu falei, eu estou curiosa, não estou esperançosa. Os dois já estão numa fase trabalhando, o Léo de Deus 2 filhos, então... E é legal, é um pouco do que eu tô esperando no 200 medley, principalmente os dois, feminino e masculino, ver nomes novos e ver o Saldo, que não é um nome tão novo, como você disse. Saldo a gente já conhece. Na brasileira de categoria, todos a gente conhece. E ele ainda veio nessa fase oscilando. Então... o Saldo, ele não foge tanto do que a gente falou um pouco do Alcaraz, da Lohane, desse paciência, não desiste, acredita, mais um ano inteiro, 3 temporadas. Às vezes o ano a gente divide até em 3 temporadas. Hoje em dia tá em 2, mas já dividiu até em 3. 3 temporadas que eu não nado bem. Gente, é muito mesmo. Mas olha aí. Sabe o que foi muito legal? Ele falou pra mim lá na entrevista que ele não tava esperando. Que ele foi fazer a prova dele. Que ele não tava com expectativa pra essa prova. E às vezes é aí que sai o resultado. É quando você vai leve, quando você vai sem expectativa, você vai se divertindo. Ele se divertiu com os companheiros de equipe, né? O Minas tava torcendo demais pra ele lá. Então foi isso, foi uma prova leve e ele acabou levando. Patrick, ninguém pergunta pra você. Quem mais comemorou? A Catarina e a Giovana pela Lohane ou o nadador sincero se entregando todo pelo saldo aqui? Olha que foi duro, hein? Caraca, o nadador sincero quase quebrou a luz, fez um escarcel. Que negócio foi esse aí? Explica aí. É legal você ter um atleta que você gosta mais, que você se identifica, ser torcida. Eu sei que a Catarina... Eu fiquei emocionado porque a Catarina ficou emocionada pela Lolo. Três. Né? Porque assim, eu tenho um respeito pela Lolo, mas a Catarina é fã.
Então ela ficou emocionada, eu acompanho a história da Lolo. Eu até de manhã eu tava meio triste, falando assim, tô sentindo falta dos velocistas, tô sentindo falta dos velocistas, tô batendo nessa tecla faz um tempo. E você vê 3 índices de 50 livre, tô feliz, né? A gente volta a ser o país de 50 livre. Não que eu goste mais do 50 livre, eu não gosto mais do 50 livre, mas o Brasil, ele é um país de velocidade, assim, não pode morrer a velocidade. É legal nadar todas as provas bem, mas quando você vê o meio fundo e fundo muito bem e a velocidade não muito bem, eu tava triste. A gente aqui é muito profissional. A gente faz um trabalho. Todos nós somos muito profissionais. A gente estuda, a gente se prepara, a gente conversa, passa o tempo, né? Eu quando termina, vou pro hotel, abro, assisto a transmissão toda. E na prova dos 50 livre, eu fiz uma mancada muito grande. Eu disse que era o melhor tempo do mundo. Eu fiz uma mancada. E não foi o melhor tempo do mundo, é o segundo melhor tempo do mundo. Só que na narração eu falei 21:46. Então eu narrei certo, mas eu fiquei tão louco com 21:82 que eu meti um 2 atrás do 4. E não era. Posso entregar quem corrigiu, coach? Pode entregar o nome Claro, daquela pessoa? Claro. Recebemos uma mensagem de Daniel Takata. Que é sempre assim, né? Eu Sempre corrijo assim. ele e eu corrijo ele. A gente... Com toda a gentileza do Sempre. pessoal, ó, É. é segundo do... Agora tem mais uma coisa que eu quero dizer. Da mesma forma que eu errei, e eu disse para vocês que eu vou assistir a narração, nas duas narrações, pode olhar, nos 15 metros, 20, falo Alcará. Eu falo. Porque, gente, eu não quero dizer assim, eu não sou a mãe de Ná. Não é isso. É quando tu vê um cara andando, o cara andando. O 50 livre foi um provaço, né? O 50 livre foi um provaço. Quero te dizer o seguinte, segredo. O drone. O drone ajuda muito o narrador. O drone te dá não só a posição, mas como a mão está entrando na água. E ele estava evoluindo, ele vinha bem. Então eu digo assim, eu fiz uma mancada, não foi primeiro, não foi segundo, mas eu digo a vocês que a narração, graças ao drone, e eu elogio isso no ar, até o pessoal da Live Sport, que faz a produção do programa, de toda a transmissão, porque o drone é muito importante para o narrador. Dá uma imagem fantástica e deu para ver que os caras não fizeram só bom tempo, não. Eles nadaram muito bem, Patrick. Nadaram muito bem. Até, acho que a chegada da Lohane foi nota 10. Ela encaixou a última... Eu falei... Você falou. E o drone, ele dá essa visão, porque se eu tô na lateralzinha ali, eu vejo a lateral da abraçada. O drone... E as pessoas, né? São várias. E às vezes quando levanta água, aí que tu não vê porcaria nenhuma, pô. Coach, eu só queria ler uma mensagem aqui da Fabiana Márcia, que ela é muito sua fã, e o sonho, ela é assinante do grupo Swing Channel, e o sonho do filho dela é ir para o Campeonato Brasileiro. Você consegue dizer uma palavra de incentivo para o filho dela que se chama Rafael? Não consigo, sabe por quê? Fabiana, você vai me mandar uma mensagem no Instagram, porque eu vou mandar um vídeo para o Rafael. Tá? Você vai me mandar uma mensagem no Instagram e eu vou mandar uma mensagem para um vídeo para o Rafael lá no Instagram. Aqui é para todo mundo. Rafael, um beijo e um abraço, mas o coach quer falar contigo lá no Instagram. Me manda mensagem que será um prazer. Que legal, coach. Você tem muitos fãs aqui, a Lohane também, porque o chat foi de Lohane o tempo todo, Lohane em Singapura, o Rodrigo Guedes falando, é lógico que é Lohane, Fabiana falando do Lohane, Gabriel Costa Singapura. E falando da Lohane, a gente tinha comentado mais cedo de que ela vir só para essa prova, a gente tinha que olhar com bons olhos ela vir aqui só para nadar o 50 livre, não participar dos revezamentos, não usar o 100 livre para quebra de gelo. Ela veio depois, né? Ela estava mais descansada. Foi uma estratégia que foi desenvolvida para ela. Veio aqui só para fazer isso, tá andando muito com o João Gomes. Não, eu quero... o Vanzella estava, né, com também o programa de Tóquio foi feito isso para o Bruno Fratos. Foi feito isso para o Bruno Fratos em Tóquio. O Fratos chega depois, só nada 50 livre, era uma programação totalmente diferente. Você estava em Tóquio? Estava em Tóquio, você lembra? Michele e Fratos parecia que não estavam na delegação. É verdade. E isso foi programado, isso foi planejado. E agora, em Paris, isso foi feito com o Cameron McVoy. Foi a primeira vez na história da seleção australiana que um nadador não foi pro training camp, não chegou com o grupo, porque, gente, o 50 livre é no último dia, cara. E foi a primeira vez na história que a Austrália ganhou medalha de ouro no 50 livre. Então, tipo, cara, às vezes tem que pensar um pouquinho fora da caixa. E eu disse, eu até na transmissão não, mas aos poucos instantes eu disse que o trabalho do Vanzella
ele é um trabalho manual, é um trabalho de artesanal feito com a Lohane. Primeiro, para dar confiança para ela, ela veio para cá. O Sincero, por favor, comenta isso conosco, porque você que trouxe a informação, ela chegou aqui depois de todo mundo, porque a ideia era dar a ela uma oportunidade de um foco, uma especialização para o programa sair como saiu. Eu adoraria comentar agora, coach, mas parece que você tem um convidado especial demais aqui que vai entrar no nosso pós-show, que vai entrar na nossa virada final. Com licença, eu vou até dar espaço para ele. No lounge aqui, Swinchen, é espaçoso. Licença. Edson Cunha, Edson Terra Cunha, supervisor dos esportes aquáticos do Clube de Regatas do Flamengo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Não, primeiro tu não vai falar nada, eu vou falar. Obrigado por nos receber tão bem. A gente está se sentindo em casa. Obrigado mesmo. Bom, que bom. E o objetivo é esse mesmo, agradecer a todos vocês aqui. E muito rapidamente, eu sei que vocês têm muito para essa resenha boa e a grande. Eu só queria fazer uma homenagem. Quem pode segurar aqui para mim? Ô, Pussy, eu vou entregar para você e para toda a Swim Channel, mas na sua pessoa, em nome do meu diretor, Marcos Vinícius, do presidente BAP, o agradecimento pela cobertura de vocês e pelo seu apoio fundamental que você tem dado também lá para a gente no Flamengo TV. Então tá aqui uma camisa do Mengão, tá? Ó, E atrás a grande surpresa. Olha o que está escrito. Coach Alex, 2028. Você já está arrumado, já está pronto para a Olimpíada de Los Angeles, meu amigo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês por tudo aí, tá? Pô, a gente adora o Flamengo, a gente foi muito bem recepcionado, a gente tem uma house só pra gente, porque pouco espaço pra gente é muita coisa, cabe 5, cabe 6, cabe várias pessoas. Agradeço o Flamengo, eu nadei no Flamengo toda a minha juventude, volto pra cá, me emociono de ver o técnico Duda na borda, me emociono mesmo, ver o Nandão, ver essa galera que durou tanto tempo. Hoje veio o Pedro Monteiro aqui, Sim, sim. narrar o 200 borboleta com a gente. Prova que ele nadou muito, né? E sabe o que o Pedro Monteiro falou, Edson? Ah, Ele nunca teve um outro clube na vida. Ele é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É verdade. Ele é um grande exemplo, outro grande exemplo é a Mariana Brochado, né? A Mariana Brochado eu acho que é a nossa única, é a nossa única atleta que veio da escolinha, passou por todas as categorias de mirim até ser uma finalista olímpica. Então legal, são referências que a gente tem, que bom que eles estão sempre aqui com a gente. Obrigado, Edson. Obrigado a vocês, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha, prazer enorme. Obrigado aí, galera. Ó, Flamengo, hein? Obrigado mesmo. Valeu. Sincero, vamos dar um aguento nessa camisa do coach aí, ó. Se não servir, tem muitos voluntários aí. Relaxa, Ah, tem gente de olho, hein? Relaxa, nada Vou que falar a dieta não resolva. Galera, obrigado mesmo, Edson. Obrigado. Gente, Vamos falar da Lolo? vamos falar da Lô. Eu queria que o Sincero descrevesse exatamente a informação que lhe foi passada, exatamente porque foi dada a ela uma condição especial ou uma condição específica? Isso é importante, hein? Eu acho que é específica e não especial. Concorda, Patrick? Completamente específica. Volto a falar. Os 50 livre e 1.500 não tem diferença. É uma única prova. Eu já vi gente indo para um campeonato só para nadar 1.500. O Pedro Monteiro, às vezes, é só para nadar o 200 borboleta. Só que como 50 livre são 50 metros, pessoal, só 50 metros, mas é uma única prova. Então, o Bruno Fratos já falava para mim há muito tempo, não é só o 50 livre, é o 50 livre. O Bruno Fratos já puxou minha orelha algumas vezes, né? Então, ela veio para nadar o 50 livre, não só o 50 livre. E Importante. Só antes Importante. do Sincero falar, um agradecimento que a Lolo fez ao time do SESI inteiro, que você ressaltou muito aqui, não é um time que você tem que fazer pontos no revezamento e não sei Top, onde, quer dizer, top, eu achei que não, top. esse foi o contexto Top. fundamental para ela Top, realizar top. e se para o mundial e ser mais uma integrante, porque se ela tivesse ela é escalada para 4 por 100 livre, com certeza, 4 por 100 metros ainda vai acontecer, não sei se ela vai entrar ou não, capaz agora de estar feliz aí. Agora nada. Agora vai para abraço. O 500, 800. Isso. 800 bota no Rand. Esquece. Mas Esquece. tá numa equipe que deu essa abertura é muito importante. Nadador Sincero. Coach, é o seguinte, eu tive a oportunidade de assistir os 50 livre da arquibancada, né? Esse privilégio. E quando a Lolo entra, geralmente o SESI já grita, né? Lolo, vencer, vencer, vencer. Porque ela é muito constante no 50 livre, já tava ali na torcida pelo SESI. E, cara, quando
ela vai para o bloco de partida, a comissão técnica me avisa, ó, ela chegou terça-feira, é uma condição especial, como você disse. Específica. Não é especial. Só vai nadar os 50 livre, vamos ver se vai dar certo. E depois da prova, o SESI tem uma sensação de alívio. A Júlia Carla Góes arremessa as coisas pra cima, o Henrique Takahashi começa a gritar pra caramba, o SESI entendeu que aquilo ali funcionou. E começa a gritar muito, lolô, lolô, lolô. Foi uma sensação única, assim. Foi um privilégio poder acompanhar de lá e funcionou muito bem. Tanto que o nosso diretor Danilo tem um vídeo muito bacana para passar pra galera da Lolô abraçando o Vanzella depois da prova. Quando estiver pronto, pode colocar no ar, porque é um vídeo importante. Acho que do contexto vai muito bem agora. O Vanzella é o abraçado da semana, né? O Vanzella, todo mundo querendo abraçar o Vanza. Manu! Ô, Lolo! Boa! Isso! Monstro demais, velho! Valeu! Ah, você levantou essa garrafa! Nossa! E também a Adriana, mãe da Agatha Amaral, que registrou mais um momento desse. Sensacional. Olha, ela é um dos nossos segredos, né? É um dos nossos segredos. Tem um abraço ali que é interessante, que é o abraço da Manuela Lírio, né? Atualmente nutricionista do SESI. A Manu estava no Rio 2016, então ela quase foram companheiras de seleção. Mas eram companheiras de equipe do Minas Tênis. E no Pinheiros também. E no Pinheiros também. Nessa época, a Manu estava no Pinheiros. 2016, Manu era Pinheiros. Eu não lembro se a Lohane já era... eu acho que a Lohane era Minas. Lohane era Minas. Era Minas. 2016 era Minas. A Lohane vem depois. Isso. Ela vem depois, né? Eu acho que a carreira da Lohane, ela tem essa condição de quase ter chegado lá e depois, mas não foi quase ter chegado lá foi duas. Eu acho que esse é um aspecto interessante, é o fato de que levou a pancada, brother. Ganha seletivo e não vai. Depois ganha seletivo e não faz o índice, né? E ela fica 4 anos sem baixar tempo. E vem pra cá. Gente, isso é muito grande. Isso eu não sei de onde ela tirou a energia. E, coach, a gente falou sobre comemorar, né? Ela sabe o valor do que ela fez. Sabe. Ela tá ligada ao tamanho, porque isso é experiência também. Porque você que tentou bater na trave várias vezes, quando você tá um engasgado de 10, 9 anos lá, sabe? De 4 anos sem abaixar tempo. Então, a comemoração dela é muito genuína, porque ela vem com todo esse peso, ela vem com toda essa história por trás. E eu sinto que só a experiência traz intensidade nisso. Bom, passado o Lohane, passou o Alcaraz, eu acho que está na hora de falar de Caribé. É incrível que você tem o segundo melhor nadador do mundo, e nós estamos aqui falando de natação há sei lá quantos minutos, e a gente não falou nele. Não é? Não, dá uma segurada onda aí. Caraca, brother. É porque é tanto assunto bom que a gente só vai falar do segundo do mundo agora, porque foram um monte de assuntos impactantes. Guilherme Caribé, segundo do mundo, Patrick Winkler. Olha, hoje a gente é muito otimista, né? Mas a gente tem reais chances de medalha de 50 e 100 livre mundial, né? Vamos chegar, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser quarto. Mas a realidade do Brasil é chegar entre os favoritos, talvez favorito. A gente sabe que é difícil acompanhar a natação chinesa toda hora, a gente não sabe como está o PAN, a natação americana é um pouco mais fácil de acompanhar, a europeia também, mas a gente vai chegar lá, ele vai chegar lá, né? Nós vamos chegar lá para tentar ganhar o ouro de 50 e 100 livre e é real.
É real o que a gente tá falando, não é sonho. Patrick, você é muito positivo. Dudu, você é muito positivo. A gente é positivo, confessamos. Mas a gente vai chegar lá pra ganhar o Rasga o CNC livre. regulamento. Não, o regulamento não. Rasga o balizamento e vai, cara. Rasga Bora, o né? balizamento. Só um papel, vamos pra Ele cima. melhorou quase meio segundo, é muita coisa, né? 21,4. É top 3 do Brasil, né? Número 1, César Cielo, número 2, Bruno Fratos. Ele é o top 3 do Brasil, né? César Cielo, 20,91. Ele Bruno- passa a ser o terceiro melhor nadador da história do Brasil. O Bruno Fratos, Essa prova. 21,27, né? Nós temos agora 9 atletas abaixo da barreira dos 22 segundos. E É segundo do mundo. segundo do mundo, né? Então, Agora vamos falar o seguinte. Quem que chegou mais perto na previsão dos tempos do time Swing Channel? Do time Swing Channel, né, coach? Porque se fosse me perguntar dos comentários, eu até vou falar disso. Tem Não, muita não, gente do time cobrando, Swing Channel. é até amanhã meio-dia. Apesar de estar trabalhando aqui, ninguém tá vendo isso ainda, a gente quer ser não, justo. do nosso time Swing Channel. Pela manhã ou pela tarde? O da tarde. Da tarde eu vou pedir ajuda aqui dos universitários. Eu fui o que porque- passei mais longe, pode ter certeza. Não, é o Dudu, infelizmente. Eu que coloquei passou 20 e longe. 90. Eu sei que a Gigi falou 21, 30. 30, e eu falei 32. O coach falou quanto? Aí ele vai Já mudar. sabe. Não, mas o coach não Ele já vale. sabe que É, o foi coach ele. não Você pode falar e eu vou te dedurar, que eu já tô vendo ali. Não, mas eu falei antes, eu falei de manhã. Você falou de manhã. Ah, não, 21,50. eu tenho o seu Eu- da manhã, coach. O seu da manhã eu tenho. Eu falei 21,70 de manhã e 21,50 à tarde. É isso? Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. 21,50. E o Patrick falou quanto? 21,30 do Sacaia de O cara Empatou, tá- empatou. É isso. Desculpa aí, o coach vai jantar de graça. Mas eu fiz essa pergunta pro chat GPT. Aliás, eu tenho um correspondente. Eu não vou dizer o nome do Kleber, mas o Kleber fez uma... Nem o sobrenome do Tinoco. nem o sobrenome Tinoco. E a gente fez no chat GPT uma avaliação. E ele usou os tempos de jardas para fazer a projeção. E a primeira comparação era usar a metodologia 50 jardas e 100 jardas para dar a proporção. E o tempo deu 21,42. Depois a proporção foi depois a proporção foi 100 jardas e 100 metros e o tempo deu 21,43. Então, nas duas projeções, o chat GPT indicava 21,42,5 e deu 21,46. 21,42,5, 22,46. Eu cheguei muito próximo a 4 centésimos. Eu estou tão bom quanto o chat GPT. Não. Eu tô falando. Eu tô falando números. Eu falei 21,50 de manhã. É o Coachpedia, É o desculpa. Coachpad. Então o que eu quero dizer é o seguinte: isso tudo é chute, viu? Porque ninguém sabe porcaria nenhuma. O chat GPT mente direto, não acredito nessa. Não, acredito sim. O que eu quero dizer é o seguinte: foi uma performance fantástica. Foi uma performance maravilhosa. E nós temos um nadador que pode ser medalhista, que pode ser campeão olímpico em 2028. Eu quero me corrigir, porque eu falei 50 sem livre, mas eu fui humilde. Amanhã tem 50 borboleta, e depois que acabar os 50 borboleta, eu posso falar, coach, a gente vai para disputar 3 de ouro, não 2 de ouro. Calma. Aonde? Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, qualquer prova. Pan Júnior, Pan não Júnior, Pan no lá, país. esquina, Fla-Flu, no Maraca. Eu não entendi. Porque amanhã tem 50 borboleta. E quando a gente terminar os 50 borboleta, a gente vai falar, dá pra sonhar com ouro no 50 borboleta mundial. O recorde mundial do Andriy Govorov, ele tá numa descendência, ele é veterano. O Caleb Dressel é um atleta fantástico, o Michael Ender é um atleta fantástico. Mas amanhã, coach, A previsão do Patrick, gente, ela tá truncada. Todo mundo sabe o que tu quer dizer. As pessoas não Eu sabem. vou explicar então. É que aí eu falei que a gente vai pro Mundial para disputar o ouro no 50 e 100 livre. Eu falei, o Caribe vai pro Mundial disputar o ouro no 50 e 100 livre. Mas, eu fui humilde, ele vai, quem sabe, o ouro no 50 livre, 100 livre e 50 borboletas no Campeonato ele falou Mundial. isso há vários dias. Só que aqui agora, para nós, a gente sabe, mas o povo não sabia. O Patrick já estava nessa previsão dos 50 borboletas há alguns dias. E uma coisa, antes de dar para ti, Catarina, é que o Sincero conversou com o Caribe quando ele chegou aqui, e eu conversei com o Matheus também quando ele chegou aqui. Essa expectativa de estar muito bem do Caribe, em nenhum momento ele escondeu. Gente, ele deu uma entrevista no aquecimento do Swing Channel no primeiro dia.
E ele foi lá e ele falou para nós na arquibancada, ele disse que estava bem. Eu quero fazer uma análise em conjunta. Qual que era o melhor tempo do Caribé no 50 livre? Qual que era? 21,87. Beleza, 87. Quanto ele melhorou? 40 centésimos. É. Qual o melhor tempo dele de 50 borboleta? É porque acho que faz. Não, só quero Uns saber. 3 Só quero anos. saber. Qual que é 23 baixo? É, talvez. Não, eu não sei. Eu vou buscar aqui, Patrick, para te dar a Só informação. Mas falando dos 50 borboleta, enquanto o coach busca, continua Ah. buscando aí, coach. Ganha esse tempo aí, vou te dar esse tempo. Quando o Patrick falou, temos chance, você me corrige, vocês estão de prova aqui, de quebrar o recorde mundial de 50 borboleta. falei É. ontem. Tá todo Falei mundo ontem. aqui de prova, tá? Falei De ontem. quebrar o recorde mundial. Não tô falando de ganhar a prova, de pegar um índice, de quebrar o recorde mundial. Eu falei, Patrick, você tá maluco? Você tá maluco? Eu falei, ele treina crawl, a sempre. prova dele é crawl. Ele, tipo, lógico que ele nada muito bem borboleta, fez 51 de 100, não sei o quê. Sabe o argumento que o Patrick usou? Ele realmente me quebrou, porque você sabe quem é o recordista mundial de 50 borboleta na longa? E eu errei, eu não lembro quem eu respondi, mas eu não falei Andrei Govorov. Govorov. E eu falei, tudo bem, Andrei Govorov, qual o tempo de 100 borboleta dele na longa? E eu não consegui buscar, coach. E o coach não tinha de ponta da língua para responder. 52. Mas eu sei que é um tempo alto. Aí eu comecei a dar fundamento porque o Patrick tá pra loucura do Patrick, porque o recordista mundial de 50 borboleta nem tem um Não, tempo de Deixa ela 100. completar, coach. Tem Deixa ela tempo de 100 completar. muito marcado. Eu falei, calma aí. É uma loucura fundamentada, é uma loucura com argumento. O melhor tempo dele é 23,42. O melhor tempo dele é 23,42. E se ele Não baixar pra o- hoje, não pra hoje. Hoje eu não se tô ele falando que eu ba- acredito se em ele recorde baixar mundial os amanhã, quatro- não. Não é Se ele isso. baixar os 4 décimos. Vai pra 22, alto, 23,9. Não, se ele baixar os 23,42, ele vai para 23,0, que foi o tempo que você me perguntou ontem, que eu disse. Que é o tempo que eu achava que ele iria fazer. Mas vai pra 22, que o tempo nadado do borboleta é maior. Não, você me perguntou ontem qual é o tempo que você acha que ele vai fazer. Eu falei 23,0. É isso? E você disse agora, quanto tempo que ele tinha? Ele tinha 23, 21 e 87. Ele baixou hoje 41 centésimos. Se ele baixar os mesmos 41 centésimos, ele vai para 23,01, que é o tempo que você me perguntou ontem, que eu acho que é 23,0. Só que nós estamos fazendo em projeção. Eu até acho, Patrick, que talvez ele quebre a barreira do 22. Talvez. Vai quebrar. Dudu, Não, protege aqui, velho. Não, Rasga o balizamento e vai. Cara, ainda bem que a equipe aumentou. Antigamente era eu e o coach, velho. Até pode. Não, Velho, não, eu não vamos sei lá. como ele não vai fazer. Mas a sua teoria é muito mais porque o recorde do Govorov é velho do que pelo Caribé tá rápido. O recorde tá na hora de cair. Esse recorde do Govorov, ele tá meio panguando. Tá dando uma Gente, panguada aí gente, nessa gente. tabela, velho. Nem o recorde sul-americano 22,60 do Nicolas vai ser batido, gente. Não vai. 22,60 não vai ser batido, gente. Não vai ser batido amanhã. Sim, é isso que nós estamos falando agora. Não vai ser batido. 22,60 para o Guilherme Caribé não vai ser batido, gente. Isso não é chat GPT, não. Não vai. Ele tem 23,42. Ele não vai baixar 8 décimos para 22,60. Quando que ele fez 23,42? Quando Deve ter foi sido 2 anos atrás, né? É a primeira medalha dele, de troféu é exatamente o 50 borboleta que ele fez em 2022. E o 21,87, que era o melhor tempo dele hoje, também era de 2022. E o 47,87 que ele fez, que ele baixou no 100 metros nado livre, também era de 2022. Eu nem vou falar o sem borboleta, senão vai quebrar a conta. Claro. Porque o 51 era... Vamos só voltar um pouquinho no tempo aqui. O Caribé estava, por incrível que pareça, viu, gente? A gente nunca se deu conta disso. Há 2 anos sem baixar tempo. Essa era a verdade. Fazia 2 anos que ele não baixava tempo. Só que tem uma coisa, o Matt Kedrich mandou mensagem para mim hoje, marcando para almoçar comigo na terça-feira em Fort Lauderdale. O Matt Kedrich é o head coach da Universidade de Tennessee. Essa semana tem Tier Pro Swing Series. E tem um dado que eu quero elogiar o Matt Kedrich agora. Quando você monta um time, né, e a natação dos Estados Unidos é time, ele identifica o potencial da equipe e cada nadador, e isso serve para a galera que quer ir para os Estados Unidos. Aí eu nado bem os 50 livre. Tu não chega nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem que nadar 3 provas. Tu não chega nos Estados Unidos. Mas eu sou muito bom nos 50 livre. A universidade não te quer. E o Caribé chega nos Estados Unidos com 2 provas. Ele está no seu 3º ano de faculdade. E
o formato da natação universitária, a forma de time, precisava ser dado uma terceira prova. E eles tentam o 200 livre, não funcionou, até que ele identificou o borboleta. O pai do borboleta, do Guilherme Caribé, se chama Matt Kadrich. O pai do borboleta que fez ele, agora no NCAA, quebrar o recorde brasileiro de jardas, que era do Vinícius Lanza, que foi campeão do NCAA de 100 borboleta. E o Caribé ganha essa prova. Bate esse recorde. Então, os 50 borboleta, que vai vir muito bom, e eu digo, e 23:00 é muito bom, é um baita tempo, é a minha previsão, a minha projeção é 23:00. Se eu acertei hoje, talvez eu acerte amanhã, talvez eu chegaria mais perto. Mas não é recorde mundial ainda não, Patrick. Não, tem várias fases. Recorde mundial 22:4, outra 23:0, dá 60 centésimos. O 22 vai sair. Eu me lembro quando o César Cielo colocou os 50 borboleta na cabeça. Eu não acho o César Cielo um genuíno nadador de borboleta. Não acho. É um cara muito rápido, muito veloz, muito vencedor. Pôs na cabeça que não ia perder pra ninguém, saiu batendo na frente de todo mundo e beleza. E essa cabeça que o Caribé tá. Que bom. Essa cabeça. Então, assim, ele pôs os 50 borboleta tá aí e volta a falar. Mas o Cielo nunca foi recordista mundial de 50 Mas borboleta. foi bicampeão mundial. É Exatamente. bicampeão mundial. A gente não tem isso em nenhuma outra prova. Mas é aí que eu ia chegar, assim, falando dos 50 borboleta do Caribé. Quando a gente tava falando de recorde, falando até do recorde do Nicolas Santos, são especialistas no nado borboleta. Eles dedicam 100% do tempo deles pra Mas nem apurar. Caribé, nem Cielo Não, mas fizeram. calma. E o Nicolas só muito Muito longe tempo da carreira depois. Muito longe. Mas originalmente ele nadou 50 o livre Nicolas muito foi tempo, semifinalista olímpico dos 50 livre. 50 livre. Mas aonde eu ia chegar? Borboleta. Os recordes são todos de especialistas de borboleta, reconheço e vejo isso claramente. Mas o Cielo, quando ele chegou num patamar de crawl, Cielo, recordista mundial de 50 e 100 na ocasião, ele chegou num patamar de um crawl muito acima, ele pulava para nadar 50 borboleta e ele ganhava. Mas quem dirá que a prioridade do Cielo, claramente, é o recordista mundial de 50 e 100 livre, é da 100 livre. Ele nunca bateu o recorde mundial de 50 borboleta, nada disso, mas ele foi campeão mundial, que é muita coisa, mundial de longa, inclusive. Então, um título que, by the way, o Nicolas Santos acabou, né, não conquistando de mundial de longa, ele fez no mundial de curta diversas vezes, mas eu acho que o Caribé, ele tem um caminho muito próspero, e ele pode chegar a um patamar, eu torço para que chegue num patamar César Cielo, que César Cielo ainda, com todo respeito, está bem acima, que o Caribé não me ouça falando isso, mas a gente em respeito sabe que recordista mundial de 2 provas, campeão olímpico, é outro patamar. Se ele chega no nado de crawl nesse patamar e fala, vou nadar os 50 borbo também, é um cara que está em outro nível técnico. Aí eu realmente começo a falar, pô, ele pode chegar a ter uma terceira prova a nível mundial, um top 5, sabe? Eu tenho uma pergunta. Top 1. Eu tenho uma pergunta aqui agora que eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês. Vocês concordariam que a prova dos 50 livre é mais difícil que a prova dos 50 borboleta? 400, 500, 1 bilhão% com certeza. Os 50 borboleta só vai virar olímpica agora. Então a gente vai ver esse recorde do Govorov daqui até 2028 ser trucificado. Esse recorde tá panguando do Govorov. Tá panguando. E não tem nenhum especialista. Só tem o Michael Andrew, beleza. Tirando o Michael Andrew, não tem especialista mundial nos 50 borboleta. Tem. O Nicolas se aposentou. Não é pode ser 100. Ele campeão do 100. Vai ser um processo. Vai ser um processo similar ao 500 masculino e 500 Tem Thomas Secon, tem Ben Brown. Não é especialista 50 borboleta. Campeão especialista é especialista. Especialista. O Nicolas. O Thomas Secon foi algo. O Thomas Secon foi algo que o Nicolas Santos não foi. Mas ele não é especialista. O Thomas Secon é campeão mundial dos 50 borboleta. Mas ele não é especialista. Mas ele eu perdi aqui. É talento. É que nem o César. Eu acabei de falar. Peraí, eu sou campeão mundial. E o Nicolas Santos não é. Eu sou especialista. O próprio César Cielo não é Você especialista. pode ser melhor, você pode ser um nadador melhor. Uma coisa é ser especialista, outra é um nadador melhor. Coach, eu acabei de falar o seguinte: o Cielo andava melhor crawl, o Cielo andava melhor crawl e foi pro 50 borboleta. Realmente. Né? Não, é brincadeira. Tirou o cara, o campeão mundial do. Vamos, quantas pessoas aqui acham que vai ter 22 amanhã? Mas pode ter 40. Não, 22. Discussão. Mas você falou 23-0? Você tirou o título de especialista do Thomas Secon. Então vou falar. Ele não é especialista. Você estender uma prova não é especialista. A Mafê é campeã do Troféu Brasil 200 borboleta, mas ela não é especialista do 200 borboleta. Não é, Gigi? Mas campeão mundial. Exatamente. Gente. Não, calma. Campeão mundial. Vou dar a palavra para Giovana. Campeão mundial. Por favor.
A Mafê, ela é campeã do Troféu Brasil no 200 borboleta, mas ela não é especialista no 200 borboleta. Campeão mundial, não vale nada. Nessa conversa, sim, ela não é especialista no 200 borboleta, mas Mas ganhou o Troféu Brasil. competição do Brasil. Hoje não, né? Hoje não. Não, foi pra- Hoje não, hoje Ontem não. ganhou, É, ontem ganhou. Ela foi especialista. campeão mundial. Não. A Mafê, no caso, realmente, ela não é especialista no 200 borboleta, ela já ganhou essa competição, mas em A nível Bia Brasil, Dizotti ela já tem foi que ela campeã. ganhou, O primeiro título da Bia E não é, Dizotti. e não é especialista no Era- 200 borboleta. Era. Não, mas tudo Era- bem. Era, no passado. Era. Em fase. A Algum melhor dia prova foi. da Bia Dizotti era o 200 foi. borboleta. Sabe quem que já ganhou o 200 borboleta? Cachorrão. Cachorrão. E não é a prova Primeira dele. medalha de brasileiro dele. Primeira medalha de brasileiro de cachorrão, 200 borboleta. Gente, tudo bem. A gente vai entrar num nível de contexto de oportunidade, que às É, vezes a prova tá concordo. fraca. A gente sabe que às vezes as pessoas ganham com tempos mais altos que outros anos. A verdade, Isso acontece. A verdade é de que nós estamos com um problema muito bom. Nós estamos com um problema muito bom. Que se chama Guilherme Caribé. Quão bom ele é nas outras. Nós estamos com. Não, e a- Nós é. estamos com um problema maravilhoso. Maravilhoso. E a gente. Ele não vai nadar o 100 borboleta no Mundial. Não. Mas vai Faz nadar o sentido. 50 livre, vai nadar o 100 livre e vai nadar o 50 borboleta. Pode ter certeza que são as 3 provas que ele vai nadar no Mundial. Ele vai pro pódio dos. Não existe especialista no 50 borboleta. Só Michael Andrews é especialista. Gente, o resto Ben é de Proud, 100. O Ben Proud. E o bem Proud, Proud que beleza, já foi beleza. campeão mundial Beleza. também no- E a Não, tem Sarah razão. Ostrom? Série Ostrom, beleza. É outra categoria o Não, feminino, eu- né? Mas já eu vamos quero- falar. Eu quero falar. Mas não. ela é especialista. Mas Quero assim, trocar o assunto. eu também quero trocar o assunto, Quero é. trocar o assunto. Eu quero trazer algo que eu já venho falando há 2 anos, que acontece entre os homens e ainda não tinha acontecido entre as mulheres, né? E entre as mulheres, entre os homens, hoje, eu vou falar bem especificamente o seguinte: 50 metros nado livre é uma prova de outros animais. A minha tese é essa. Eu acho que os 50 metros nado livre é uma prova que não tem absolutamente nada a ver com o 100 livre. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu ainda acho que o 100 livre está cada vez mais próximo dos 200 livre. E hoje os principais atletas do 50 livre são todos do 50 livre. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi a primeira vez na história que nós tivemos todos os finalistas da prova dos 50 metros nado livre não tendo nadado 100 livre. Todos os 50 livre, todos. Não tinha ninguém do 100 livre ali. E isso tinha uma mulher que está nesse caminho, que é a Sarah Ostrom, que ela acabou até nadando 100 livre. Ganhou o 100 livre. Ganhou o 100 livre, que ela talvez seria a primeira. Mas a Lohane, ela entra nesse time de animais. É isso que eu quero dizer. Porque eu não quero ver a Lohane nadando 100 livre. Eu quero a Lohane crescendo de olho em Los Angeles, focada no 50 livre. Esquece de tentar botar a Lohane para nadar o 4 por 100 livre. Esquece. Deixa Concordo. ela para Já nadar tá o 50 esquecido, livre. coach. Já tá Como esquecido. fizeram com o Cameron McVoy, como fizeram com o Ben Proud, como fizeram com o Florent Manadou. Esquece esse negócio de 100 livre. É foco no 50. Exatamente. Agora vão nascer outras provas que eu nem sei quem vai ser especialista nas próximas provas, né? Mas é lógico que no caso da Lohane tá nítido ali que é o 50 livre. Falando em 50, né, coach? A gente estava batendo muito no 50 borboleta, mas talvez tem mais homens no 50 borboleta também ali para nadar amanhã, né, coach? Nós vamos fazer outra coisa agora. Vamos trocar o tema, tá? O tema agora é o seguinte. Eu tenho a pontuação, tenho a seleção brasileira júnior e tenho quem pode fazer índice. São 3 últimos temas, tá bom? Primeiro vamos fazer quem pode fazer Não, vamos fazer o seguinte, pontuação primeiro, tá? Unisanta disparou. Competição definida. 1.800. Minas disparou. Perdão, Minas disparou. Perdão. Minas. A gente Os grudou caras aqui, a velho, gente falou, Os caras aqui, velho, focado, né? Minas etapa. disparou. Minas campeão do troféu Maria Lenk, 1.824,50. Coach não tinha dado F5, pessoal. Eu Vamos lá. vi ele apertando. Unisanta em segundo, 1.564,50. O Pinheiros, 1.473,50. Cerca de 280 pontos. É a diferença nesse momento, 280 pontos. Até o Pinheiros está mais próximo da Unisanta, menos de 100 pontos. Pinheiros da Unisanta da segunda colocação. A única chance da Unisanta ser campeã, recorde mundial. Recorde mundial do Caribé de 50 boas. Recorde A mundial. matemática, Recorde 350 mundial. pontos. O Recorde Patrick mundial. fez essa conta. Seriam 300 pontos. 350. 350 pontos seria
o que poderia acontecer para a situação mudar. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação, eu quero dar para vocês a seleção do Mundial Júnior, porque teve mudança, tá? Teve mudança, então eu quero passar para vocês a seleção do Mundial Júnior. Vamos lá? A seleção do Mundial Júnior ao final do dia de número 5. Lúcio Flávio Paula do Pinheiro, sem borboleta. Cauã Santos, SESI, 50 peito. Nicolas Gama do Minas, terceiro, 50 livre. Gabriel Machuco, SESI, 200 medley, outra mudança. Gustavo Zimmer no Pinheiro, 50 costas. Cauã Marinho do Corinthians, outra mudança, 50 livre. Davi Valim Carvalho do Minas, 200 medley. Arthur Souza do Minas, 200 borboleta. Bruno Primeirano do Grêmio Náutico União, 400 livre. Ana Júlia Amaral, natação São Caetano, 200 borboleta. Pedro Medrado, 400 medley, outra mudança. E o Guilherme Escudeiro, Flamengo, 200 borboleta, outra mudança. A notícia é péssima para a natação. Uma mulher. Nossa, eu ia falar isso, gente. Péssima, é péssima. Gente, que péssima. pena É péssima. é ver isso. Péssima. Só Ana Júlia. É. E assim, seleção Ela não incrível. corre o risco, essa posição 24 é uma posição muito boa. A 26ª posição é a última, até tá abaixo do corte. O corte a gente pensava em 29, não. Os garotos nadaram, hoje foi o melhor dia para a garotada júnior foi hoje. Foi um dia muito forte, é uma seleção muito boa. Quando você fala em 26, 24, é top, as 3 últimas séries. É um resultado muito interessante. São atletas, todos eles, com chances de chegar às semifinais. Eu espero muito que esse panorama assim sirva muito de aviso, de, né, que pisque uma luz assim em CBDA, em quem precisar, porque gente, uma menina só numa seleção de Mundial Júnior é muito triste de ver. Nós já tivemos. Já tivemos, sim. Foi Mundial 2011 Isso. em Lima, no Peru. Eram 13 nadadores na equipe, com uma menina, que era como é o nome dela? Nadadora que nadava 50 livre, 50 peito, lá de Santa Catarina. Fernanda Andrade? Não, é não. mais Santa velho. Catarina. Bergamasco. Carolina Bergamasco. Assim, Júnior e sozinha, né? É Só uma complicado. menina. Não, Assim, e ela ainda é da idade mais nova. Não, e deixa Ela não eu é falar, nem da categoria deixa eu falar, principal. Viajar para um país sozinha, sem ter uma companhia feminina, sem ter mulher na equipe, gente, é barra. Complicado. É complicado. Não, Complicado. mas eu acho que assim, no absoluto, Você ainda mais nova. é questionável. A caçula. Mas no júnior, realmente tem que ter uma proteção de quantidade de vagas, porque é júnior, né? Mas a gente falou isso. Hoje, É júnior, no, né? no absoluto é questionável hoje, né? Mas no Gente, júnior tem que já foi ter. motivo de pauta, mas não precisa ter. Gente, Precisa ter mesmo. gente, eu acho que eu até conversei com alguns treinadores, tinha que ter pelo menos 4 vagas. Pelo menos. Faz Eu meio a concordo. meio. Faz meio a meio. Tem 6 Não, vagas para não, homem e 6 vagas para mulher. A verdade é que o nível está distinto. Né? E a gente aqui, até pela nossa linha editorial, a gente apregoa muito a meritocracia, que eu acho que é o que tem que ser. Só que, gente, seleção júnior não é para ser campeão mundial júnior. Seleção júnior é para você desenvolver uma geração em busca de um futuro. Então, 4 nadadoras, eu acho que é um Tem número limite de interessante. inscritos no Mundial Júnior? Não tem. Não tem, né? Na verdade, Então, Patrick, só para Ah. corrigir. Tô falando bobagem. Tem 26 e 26. 26 e 26. Então, suponhamos que não tivéssemos problemas financeiros. Caberia 26. E estamos levando 12, é isso? É isso. Então, assim, tem vaga. Tem. Então, o problema é financeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha. Vamos botar 4? Porque é o seguinte, né? A gente viu aí o Arthur Figueiredo, o Davi Valim Carvalho pegando vaga por enquanto, de provas que eles nadaram hoje, e a Agatha Amaral, que foi medalhista absoluta, perdeu a vaga. É um nível muito diferente. São atletas que estão aqui já brigando no absoluto e podem perder a vaga do Mundial. E deixa eu falar que a oportunidade seria uma pessoa que foi campeã júnior, que subiu no pódio num campeonato absoluto e nadar um Mundial Júnior. Nós estamos falando de uma nadadora como a Joyce Rocha, né, que foi a finalista do Campeonato Mundial Júnior de Lima em 2022. Agora, quando ela está no topo, ela não vai poder ir. Então, E vou te falar, pra mim, o último Mundial Júnior foi a virada da Beatriz Bezerra na carreira dela. Foi o que transformou a carreira dela, que é uma renovação que a gente tem. Olha, gente, aqui, até para todo mundo entender, aqui, por favor, aqui não é o Muro das Lamentações, não. Aqui não é o muro, aqui não é. Aqui é um grupo de pessoas
que gosta de natação, que entende alguma coisa, que quer o bem da natação brasileira. Esse é o grupo que está aqui. E a gente está contente com a seleção que está indo. Sim. A gente está contente. É uma seleção forte. Só que 4 meninas, eu acho que era um número bem interessante. Não, eu acho que- Era interessante. Ter 4 meninas. Gente, eu sei que é difícil, eu Até, sei que é coach, caro. pra fundamentar. Mas, ó, Romênia é mais barato que Singapura. Não, mas É verdade, Não, é não, verdade. ó, é ó, verdade. hoje o Patrick Winker estava ali é, e ele perguntou para mim quanto custa levar um nadador a mais. E eu 50 falei, pau. E eu falei, 50 mil reais. Ele não acreditou. E eu disse, Patrick, não é chute, é informação. É 8 mil dólares, 50 mil reais. Não é uma viagem de turismo, gente. Não Se é, você for não lá é, jogar na não é. internet, não vai adiantar muito. Que você fala, eu achei aqui no decolar. Não, Mas não é assim. Romênia é bem menos. É o seguinte. Gente, só deixa eu completar. É menos de 3 mil dólares. É. É menos de 3 mil. Eu tô falando 18 mil reais. Inclusive. 18 mil reais. Se você multiplica, só tem uma, bota 3, são 50 mil, 54 mil reais para levar um revezamento feminino. Seria interessante. Não é, O apelo aonde do não Júnior é é 50 outro, mil o por apelo do pessoa? Não. Você está confundindo a informação. Ah, 50 mil reais é para Singapura, Patrick. Singapura. Para Mundial Júnior. o Mundial Júnior são 3 mil dólares, que dá 18 mil reais. Então você colocaria 3 nadadoras com 54 mil reais. Ah. E aí vem aquele órgão um pouco mais crítico, é CBDA. Senta com o COB, mostra um planejamento, mostra os tempos dessas meninas e faz um pedido de um suporte adicional, porque faz toda a diferença. É o seguinte, o Júnior realmente ele tem que ter uma atenção, ele tem que ser igual para igual. O que eu vejo? A gente tem 3 potências mundiais, né? Estados Unidos, Austrália, lá na frente e a China. O resto de todos os países do mundo, homem e mulher não são igual. O que eu quero falar? A Itália está mais forte no masculino, mais fraca no feminino. A Grã-Bretanha está mais forte no masculino, está muito mais fraca no feminino. A França está mais forte no masculino, muito mais fraca no feminino. O Canadá está mais forte no feminino e muito mais fraco no masculino. Todas as seleções têm problemas. Todas as seleções têm problemas. Tirando as potências, né? Se você não é uma potência, você vai ter safras masculinas e safras femininas. Aí não tem muito como ajeitar. Mas nesses países, a oportunidade do júnior é igual. Então, eu acho que quando a gente falou de 4, eu acho que tinha que ser meio a meio mesmo. Pela idade de 16 anos, assim, são 6 índices técnicos homens, 6 índices técnicos mulheres. Porque senão, a gente já viu as mulheres sendo espremidas no passado e agora que as mulheres recuperaram um mega espaço, a gente vai de novo ter uma geração onde vão ter uma mulher. Então, tem que ter metade de mulher, metade. É a próxima leva, né? A gente sabe que o Verdade, Júnior é o que a gente vai ver daqui a 8 anos, no absoluto, pelo Bom, menos. galera, vamos para o último tema para fechar o nosso encontro de hoje. Vamos falar a projeção, quem é que ainda pega índice nesse último dia, já que nós já temos 12 atletas, né? E se tem 12, vai sobrar gente. Eu vou logo avisando que vai sobrar gente exatamente pelo critério, a não ser que mude o critério. 200 metros nado costas, último dia, é a prova que tem 2:11:08 para as mulheres e 1:58:07 para os homens. Entra alguém? Patrick Winkler. Não está na projeção, mas não é impossível. São duas coisas diferentes. Impossível não é para a realidade brasileira. O Nick e o Samuel têm os 59, né? A gente está falando de descer uma casa decimal. Eu acho muito difícil, acho que não entra, mas não é impossível. Sincero. Eu acompanho o Patrick, mas pro lado do Samuel Lopes até. É porque o Nick já tá, né? O Nick já tá, ele pode até estar em outro momento da carreira, igual a gente falou aqui, mas o Samuel Lopes, o cara é jovem, é a melhor prova dele, já foi campeão nessa prova, no Troféu José Fink, eu acho que ele tá com mais chance. Próxima prova do programa, 50 borboleta feminino e masculino. Os índices, atenção, 50 borboleta no feminino, 26 e 23, e no masculino, 23 e 36. Giovana Diamante, entra alguém? Eu gostaria que entrasse, mas eu quero ver essas meninas nadando assim. Eu torço muito. Quero ver a Julinha colocando a velocidade dela na prova. Eu acho que ela tem muito potencial. Acho que a gente não viu tudo que ela tem pra colocar pra fora ainda. Tem a veterana da Inara, né? Que tem tempo abaixo do índice. Então, acho que a gente pode ter sim um índice amanhã no feminino saindo. E no masculino, 23, 36? No masculino, Guilherme Caribé, mas Caribé. já tá dentro, né? Mota, Mota. Kaique Mota. Kaique Mota.
Kaique Mota, que hoje não foi pro 200 Borbo, né? Já Já de olho pensando nisso. nos 50. E nós até elogiamos o Fluminense por conta disso. Depois as provas de 800 livre e 1.500, são as duas últimas provas. 800 metros nado livre no feminino, 8:34:62. 8:34:62. Fica a dúvida. Catarina, se entrasse alguém, seria a Bia Dizotti? Das que já estão, todas as outras, a Bia Dizotti. Eu não Eu vejo acho que ela talvez entrada. nem nate, né? Não, primeiro, por isso, talvez ela não nade. É. Segundo, que as duas pessoas que eu vejo condição de fazer índice, a Gabi Roncato e a Mafê, E que já já estão. estão dentro. Por E isso já que estão. eu vejo índice, mas não vejo entrada de novas pessoas. Coach, eu fiz uma expressão que eu gostei no começo da semana, que eu falei com a Baldottina, eu falei tava cheiro de recorde sul-americano. Eu acho que amanhã tem um cheirinho de recorde brasileiro aí. Esse recorde foi batido no ano passado Foi pela Mafê. pela Mafê, né? Patrick, dá pra dar o spoiler? Quem tem. Se começa com G e termina com R? O recorde brasileiro foi feito ano passado, a Mafê numa excelente Isso. como terceira prova dela, mas eu acho que a Gabi Roncato, né, melhorando muito 1.500, a gente pode pensar amanhã em RB. É recorde Eu vou brasileiro. de recorde da Gabi no 800 e do 1.500, coach. Eu não vejo hoje os homens quebrando a barreira dos 15 minutos ali. Os 1.500 é 15:1:89. Eu acho muito difícil. Eu acho que nem o cachorrão deve fazer isso, gente. É 15-1, né? Acho que nem o 15:01. cachorrão deve fazer Vamos isso. ver. Eu acho que amanhã não é a projeção, não é a projeção. Não dá. Então Mas- vamos lá. é. O resumo é chance de índice, sem fazer pra achar muito. 50 borboleta feminino e masculino? Sim. Alright. Acho que é mais ou menos nessa linha. Samuel Lopes. Alguém acompanha Samuel? Eu acompanho Samuel Lopes. Mas menos. O Kaique Mota, pra mim, ele amanhã é aquele cara que vai bater o pênalti. porque- Ele vai bater o pênalti. É porque eu não é, por favor, não acreditar no Samuel. A melhora do Samuel foi muito pequena no 100. Muito pequena. Eu acredito Muito no Samuel pequena. tanto quanto acreditaria na Alexia, porque pra mim a distância que eles estão do índice ali não é Eu tão não- diferente, não. E a Alexia por baixou favor, tempo na Que competição. coisa O Samuel horrível, né? Coisa horrível. Não vai assim, isso não existe. Não tem, não é essa Mas linha. o 100 Mas a foi antes melhora- do 50 e o 50 foi depois. Então ele cresce na competição. Não é só a metragem. Então, já que o 50 Mas foi ele melhor não- que o 100, O 50 não melhorou. Ele não melhorou, não fez o melhor tempo do 50. fez sim. Não, quem fez o melhor do 50 foi o E Caio. o Samuel também. Não, mas ficou longe do índice. Mas fez o melhor tempo dele, que ele é especialista nos 200 costas. Pode conferir, vê o melhor tempo do Samuel Lopes. Mas, Patrick, a melhor é muito pequena. É muito pequena. teria que Não, ter uma eu- melhora eu- mais significativa. Eu muito mais entendo isso. significativa, Não tá... O 200 costas, eu vejo o masculino até mais próximo, mas E ele só tá pra nadar isso aqui, né? Ele não nadou nada. Ele só nadou 50, os 100, 200 costas. Samuel. só. Normalmente o Samuel nada borboleta, nada. Não, ele só tá pra isso. Tipo, eu não consigo ver uma melhora significativa. Porque nós estamos falando mais de um segundo. É difícil. É mais de um segundo, né? Que nem a Alexia. Ela tá com 2,13 e o índice é 2,11, mas ela tá nadando bem a competição. Ela fez tá- o melhor. fez o melhor de 100 costas, que é o que interessa. Mas Hoje ela- nadou um 200 medley parrudo, um 200 medley interessante. Perdão, a melhora também é pequena. A melhora Também- exatamente, tem que ter uma melhora muito grande. Eu acho que as proporções estão muito próximas, É. o Samuel um pouco mais perto. Eu sei que são atletas diferentes e não é assim que funciona a natação. Mas com o 50 borbo da Ana Júlia Amaral e o 100 borbo da Ana Júlia Amaral, a gente esperava ela nadar pra 2,12 hoje? 2,12 não, mas eu esperava ela nadar melhor. Eu perdão. Eu sei que isso não é certo. Eu acho que a informação válido, importante, é válido, porque, é válido. Primeiro, a informação é importante. Eu acho que você tem que olhar o cenário. Uhum. E o cenário é o 100 borboleta dela na eliminatória de 1 em 1 foi 1 hora e 40 minutos depois daquele atraso. E o 100 borboleta de 1:01:00, que ela 1:00 alguma coisa que ela faz, que ela fica braba, foi às 8:30 da noite. Aí tem mais outro cenário. Então, tipo, o meu ponto é, hoje eu tive um inside information com a mãe técnica e a expectativa, porque ela passou, gente, os primeiros 50 metros para 28. A expectativa era ter nadado para 59. A expectativa era essa. Então, tipo, alguma coisa aconteceu. Aquele primeiro dia houve um prejuízo, não só dela, como de vários outros atletas. Vários outros atletas. E esse 200 borboleta, ela não melhorava desde 2013. Aliás, quem não sabe, mas a Ana Júlia Amaral, ano passado, teve um problema de saúde. A Ana Júlia ficou de fora do Brasileiro de Inverno. de categoria. Problema de saúde. Então, tipo, eu vou voltar só para, porque nós já estamos encerrando. Os índices. Os índices, me parecem, 50 borboleta,
Júlia Carvalho. Talvez Dainara de Paula, talvez. Por que não? Sempre, né? 50 borboleta, Guilherme Caribé e Kaique Mouta. Eu só acho que, assim, analisar não custa nada, né? Qual foi a melhor prova do Nick Albeiro até agora? Sem costas. Sem Então ele costas. está nadando melhor costas que o borboleta nitidamente. Técnica, quadril alto, a ondulação. Eu vi. Se alguém me fala, Patrick, o que o Nick nada? Eu vendo, nada costas. Muito melhor que o borboleta. Então, e voou no sem costas. Então, acho que essa disputa, Samuel e o Nick, pode dar frutos. Porque ele tá voando no costas e não tá voando no borbo. Então a gente pode ver um puxando o outro, que é assim que as coisas acontecem, para cair para casa de 1,58 amanhã. Pensar muito positivo. Mas o costas do Nick tá encaixado. Tá bonito. Tá bonito. É que o Baceto tá em alta. O Baceto tá na lua, mas tá andando bem. É porque não é 1,58, é 1,58,0. É forte, é muito forte. 1,58,07. Galera, tá de boa? Não descarta Chega. o Alex. Calma. Ó, galera, bom demais. Ei, gente, em nome do Mengão, obrigado a todos vocês, mais um bom dia. Tem 10 minutos de forneria aberto, Então hein? vamos lá, galera. 10 minutos. Obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando conosco até agora. São 8 horas e 49 minutos. Temos aí 443 pessoas conosco. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês para mais um dia. Amanhã, o último dia, tá chegando ao final. Santa Forneria. Pratos à la carte, o executivo, também com salgados de forno, restaurante mais próximo dali da piscina do Flamengo. Amanhã é dia de feijoada. Quer comer uma feijoada com o coach? Santa Forneria amanhã. Tamo junto, hein? Engordamos na Forneria. Tudo certo. Galera, obrigado a todos vocês. Último dia é amanhã. Esperando por vocês de manhã. Uma boa noite a todos. Obrigado. Swing Channel TV, conectando você à natação.